Olá, meus amigos, eu vou dar continuidade ao estudo das profecias da Bíblia e nesse vídeo eu vou estar falando a respeito da geração de 70 anos da nação de Israel, que foi recriada em 14 de maio de 1948. Eu tinha falado em vídeos anteriores a respeito das guerras que aconteceram, especialmente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1939 a 1945, quando a Alemanha nazista matou mais de 6 milhões de judeus. Quando a Alemanha nazista perdeu a guerra, em 1945, ali em diante foi criada a Organização das Nações Unidas e a ONU. Em novembro de 1947, voltou à partilha da Palestina com a criação do Estado de Israel, com o término do mandato britânico naquela região. Então, soldados britânicos saíam, eles dominavam ali, e a partir de 14 de maio de 1948 estaria criado o Estado de Israel ao lado do Estado da Palestina. O que aconteceu nesta data, que com a inauguração do Estado de Israel, as nações árabes ao redor da nação de Israel fizeram uma guerra tentando já destruir o Estado judeu para que ele não existisse. E naquela guerra, como depois em outras guerras sucessivas que vieram, as nações árabes invadiam Israel, atacavam Israel, Israel numa defesa, ou então, às vezes, em outras guerras, em ataques preventivos, quando estiveram sendo ameaçados. Então, aconteceu que Israel ganhou os territórios da Palestina, então a faixa de Gaza ao sul, que era pertencente ao Egito, a faixa da Cisjordânia ao leste, que pertencia à Jordânia, e em 1967, na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, Israel triplicou o seu território e conquistou a cidade de Jerusalém para ser sua capital unificada, que vai ser reconhecida pelos Estados Unidos, no dia 14 de maio de 2018, exatamente no aniversário de 70 anos, está programada exatamente a inauguração da Embaixada Norte-Americana, como de alguns outros países também, que na sucessão vão reconhecer a cidade de Jerusalém como capital de Israel, e isso, claro, vai gerar um conflito das outras nações árabes que não querem que não somente Israel não exista, como o Irã muitas vezes falou nos seus discursos, os presidentes iranianos falaram a respeito desse assunto, que Israel tem que ser extinto do mapa, e agora está uma guerra baseado nesses momentos e nessa ideologia iraniana que Israel tem que ser destruída, e então foi atacado Israel a partir das bases iranianas na Síria, e está tendo esse revide de Israel atacando bases da Síria ou bases do Irã também, exatamente num momento difícil, então, em que haverá guerras e rumores de guerras, como Jesus falou em Mateus 24, versículo 6. Que certamente nós deveríamos falar de guerras e rumores de guerras, mas ele fala, não vos assusteis, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, epidemias, pestes e terremotos em vários lugares. Isso é o princípio das dores que Jesus mencionou nesse texto de Mateus 24, versículo 6 até o versículo 8. Então, falando a respeito desse assunto, nós estamos nesta iminência exatamente de acontecerem essas guerras, já alguns ataques já têm acontecido de lado a lado, e um conflito que pode generalizar e especialmente virar atentados terroristas em todas as nações, especialmente aquelas que estiverem partidárias à existência do Estado de Israel, ou então a unificação da cidade de Jerusalém para ser capital do Estado israelita. E dessa forma, como existe uma reivindicação também dos árabes para que Israel devolva a faixa de Gaza, que ainda está ocupada militarmente, a Cisjordânia também ao leste, fronteira com o país da Jordânia, e também divida a capital de Jerusalém com o futuro Estado palestino. Então, essas guerras e rumores de guerras vão acontecer e vai haver a necessidade, depois das guerras e rumores de guerras, de um acordo de paz na região, um acordo que vai cumprir a profecia de Daniel 9, 27, quando haverá um período de aliança durante um período de 7 anos. E na metade dos 7 anos, então, haverá a manifestação do anticristo, sentando-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Esse templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém a partir do momento em que houver este acordo de paz. Então, diz lá em Daniel 9, 27, que na metade dos 7 anos, na metade da semana profética de 7 anos,
será tirado o sacrifício costumado e a oferta de manjares, ou a oblação, que são serviços que estarão sendo feitos no templo em Jerusalém, que vai voltar a existir depois das guerras e rumores de guerras e depois de um acordo de paz e segurança, uma aliança de 7 anos entre as nações árabes e a nação de Israel, mediado por observadores e presidentes e líderes internacionais que vão estar exigindo que haja uma paz na região, porque daqui para frente, com a inauguração no dia 14 de maio da Embaixada Americana, certamente nós vamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então não se assuste com as guerras que necessariamente vão acontecer, especialmente a partir deste momento. Muito bem, e a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos, que vai gerar uma série de conflitos dessa forma, está programada exatamente para a data de 14 de maio de 2018, no aniversário de 70 anos de Israel. Então, baseado nesses assuntos que eu estou falando agora, muitos pregadores estão falando a respeito dessa geração de 70 anos e eles estão baseando essa palavra e essa interpretação no texto que Jesus falou em Mateus 24, a partir do versículo 32 até o versículo 36, que eu vou ler, dizendo assim: Jesus falou assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando vocês virem que os seus ramos já se renovam e suas folhas brotam, então sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vis todas essas coisas, sabei que estás próximo, às portas. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos dos céus, somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí Mateus 24, 37, então, que eu falei agora. Quando eu estou falando a respeito desse assunto, né, o assunto está falando aqui a respeito da vinda do Filho do Homem para o estabelecimento do seu reino. Então, ele fala também uma outra coisa, né? Não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? E as pessoas falam que essa geração é a geração de 70 anos. As pessoas que interpretam dessa forma estão citando, por exemplo, o Salmo 90, versículo 10, que fala que a vida de um homem, os dias da vida do homem são 70 anos. E quando muito, chega a 80, mas quem chega a 80 é canseiro e enfado. Mas, baseado nessa palavra do Salmo 90, 10, fala que, então, esta é a geração da vida de um homem. Então, a partir de 14 de maio de 1948, 70 anos se cumpririam e, então, haveria a vinda do Filho do Homem. Aqui no caso, Mateus 24, 37, fala que é a vinda do Filho do Homem. Então, a figueira brotando, as folhas sendo renovadas, se interpreta como a recriação do Estado de Israel, 14 de maio de 1948. E alguns até interpretam como novembro de 47. Então, já estava esperando a vinda do Filho do Homem, de Jesus, para estabelecer o reino em novembro de 2017 e não aconteceu. Mas esse renovo das folhas, de fato, esta reinauguração do Estado de Israel em 1948 é, de fato, quando a figueira foi renovada e os seus ramos brotaram. Então, existe essa grande expectativa, e eu já falei no outro vídeo, mas eu quero ressaltar de novo agora que hoje, dia 12 de maio, então estou gravando 2 dias antes desse aniversário de Israel, é uma coisa que está dizendo aqui assim: não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. E quando fala de todas essas coisas acontecerem, está falando desde lá do princípio da conversa que Jesus estava tendo com os seus discípulos, quando eles perguntaram a respeito do tempo da consumação do século, ou do fim daquela era, para o estabelecimento de um novo tempo com o estabelecimento do reino. Quando Jesus tinha dito em Mateus 24, 2, a respeito das construções do templo, ele falou assim: não, vocês vão ver, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada deste templo. E eles perguntaram, então: Senhor, quando virá essas coisas? Quando serão os sinais da sua vinda? E ele fala: certamente vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Então ele fala isso em Mateus 24, versículo 6. Haverá, então, fomes, epidemias, pestes e terremotos em vários lugares. Muitos se levantarão, dizendo: eu sou o Cristo, porque haverá falsos cristos e falsos profetas, e não acrediteis neles. Tá? E até, ele fala, então, também em Mateus 24,
14, que fala assim: será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Em Mateus 24:15 ele fala: e quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, assentado no lugar santo, quem lê entenda, então aqueles que estiverem na Judéia fujam, aqueles que estiverem deixado alguma coisa em casa não volte para buscar a sua capa, porque nesses dias haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo não houve nem haverá jamais. Mateus 24:21. E aí, então, ele fala desse período da grande tribulação. E depois, Mateus 24:29, vai falar: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com as nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos, os quais reunirá os seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus. Então, ali é a manifestação da vinda de Jesus Cristo depois da tribulação. E ele fala, Mateus 24:15, quando vocês virem o abominável da desolação, que é o anticristo, assentado no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, quem lê entenda. E o abominável da desolação, o anticristo, vai estar assentado no santuário de Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, na metade de um período de 7 anos. Então, há um acordo de paz, há uma aliança de um príncipe de aliança com muitos de Israel, Daniel 9:27, para começar um período de paz e segurança. Vão andar dizendo paz e segurança, mas eis que lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3 fala a respeito desse assunto, que há um período de paz e segurança que é fruto da aliança árabe-israelense depois das guerras e rumores de guerras que vão acontecer a partir deste momento, especialmente de 14 de maio de 2018, por causa do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, capital indivisível de Israel. Guerras, rumores de guerras, como os conflitos que já estão acontecendo, do Irã atacando Israel a partir das bases sírias, já atacaram o norte do Golã, que é a fronteira norte de Israel com a Síria. Israel já revidou esses ataques, então guerras e rumores de guerras estão acontecendo. Atentados terroristas vão acontecer em vários lugares também, de maneira que haverá uma concordância de todas as nações que é preciso terminar esse conflito e haver um momento de paz e segurança. A partir deste momento que houver esse acordo de paz, então haverá um período de 7 anos. E dentro desse período de 7 anos, 7 meses depois, o templo na cidade de Jerusalém vai estar sendo reconstruído e os judeus vão adorar a Deus na cidade de Jerusalém, voltando aos sacrifícios e ofertas de manjares, que Daniel 9:27 fala que vai ser interrompido na metade dos 7 anos. Então, a cidade de Jerusalém vai ser dividida, conforme está na profecia de Obadias, capítulo 1, versículo 11, que os estrangeiros vão entrar ali e vão tirar os bens de Israel para dar aos árabes e vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Guerras, rumores de guerras, uma aliança de paz, com a presença dos estrangeiros, com forças internacionais, obrigando Israel a ceder os seus territórios, a faixa de Gaza, que está ocupada militarmente, a faixa da Cisjordânia e também a cidade de Jerusalém, que está, no momento, desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Israel reconquistou, triplicou seu território, conquistou a cidade de Jerusalém, mas não é de consenso internacional que a cidade de Jerusalém seja exclusivamente capital de Israel, como os Estados Unidos estão reconhecendo e algumas outras nações também vão reconhecer. Então, a pressão internacional vai ser que Jerusalém seja dividida, que haja a criação do Estado palestino. E aí, então, com essa cidade dividida, com esse acordo de paz que vai ser feito, então também vai ser dada a oportunidade dos judeus reconstruírem o templo em Jerusalém. E esse templo em Jerusalém reconstruído não quer dizer que a mesquita muçulmana, aquela cúpula dourada, do Domo da Rocha, vai ser destruída. Não. Na verdade, Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, fala a respeito de um período de 42 meses, de 3 anos e 6 meses, quando o átrio exterior do templo vai ser dado para os gentios. Isso quer dizer que a mesquita muçulmana pode continuar existindo naturalmente, porque ela não está no local do templo.
ela está no átrio exterior, exatamente segundo escavações que os judeus fizeram, já descobriram que o local do templo não é no lugar da mesquita. E por isso você pode ver através do YouTube que existem projetos arquitetônicos já feitos, de maquetes feitas, né, com o templo judeu ao lado da mesquita, porque o lugar do templo não é ali naquele mesmo lugar onde está a mesquita. Então, da mesma forma, o Muro das Lamentações é a única parte remanescente, né, ali do antigo templo, e exatamente naquela região ali tem a parte da instalação do templo que foi construído por Salomão e que vai ser reconstruído quando então os judeus vão voltar a fazer os seus sacrifícios, suas ofertas de manjares até a metade dos 7 anos da aliança. E na metade da semana da aliança, como Daniel 9:27 fala, e como Jesus mencionou em Mateus 24:15, haverá a manifestação do Assolador, do Anticristo, assentando-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, como já mencionei, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. E aí então haverá uma grande tribulação. A tribulação não é de 7 anos, são 7 anos de aliança. E na metade da aliança haverá a manifestação do Anticristo, 3 anos e meio do acordo para o final dos 7 anos. E aí haverá essa grande tribulação, Mateus 24:21, e depois da tribulação, quer dizer, no final dos 3 anos e meio de tribulação e também no final dos 7 anos, depois que iniciou a aliança árabe-israelense, dividindo Jerusalém e reconstruindo o templo, então haverá o sinal do Filho do Homem, de Jesus Cristo, vindo com as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e todos os povos da terra verão e se lamentarão, porque essas pessoas naquele momento estarão adorando e servindo ao Anticristo, da metade dos 7 anos para o fim. Quando, adorando o Anticristo, virem o sinal de Jesus Cristo, se lamentarão porque eles estão adorando o Cristo errado. Estão adorando o Cristo da nova era, e o verdadeiro Cristo é aquele que vai ser pregado pelos 144 mil israelitas, que estão descritos em Apocalipse capítulo 7, versículos de 4 a 8, e no versículo 9 fala que haverá uma grande multidão, que ninguém pode numerar, de todos os povos, tribos, línguas, nações, são aqueles que passaram pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Então, judeus pregando para todas as nações quando o anticristo se manifestar na metade dos 7 anos. Eles vão olhar para aquele homem, vão olhar nas escrituras e Zacarias 12:10 fala que eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente. Vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e vão se converter a Jesus Cristo na metade dos 7 anos da aliança, quando o anticristo vai começar a grande tribulação. Daí, eles vão pregar para todas as nações e as pessoas vão ter a opção de aceitar a Cristo Jesus ou aceitar a marca da besta do anticristo, que vai dominar durante o período da grande tribulação de 3 anos e 6 meses. Depois dessa tribulação, então Jesus Cristo vai voltar do céu e as pessoas vão se lamentar porque estão adorando o Cristo errado. E aí Jesus Cristo vai, com o sopro de sua boca, destruir o anticristo pela manifestação da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E vai estabelecer um reino de justiça, um reino de vida em abundância. Vai restaurar esta terra passada depois da grande tribulação, com um novo céu e uma nova terra, que está em Isaías 65, versículo 17 em diante, quando haverá então um governo de 1000 anos de Jesus Cristo aqui na terra, a partir da cidade de Jerusalém, sobre todas as nações. E todas as nações vão subir de ano em ano a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar a festa dos tabernáculos, Zacarias capítulo número 14, falando a respeito da vinda do reino. Muito bem, então, concluindo o assunto que eu estava falando a respeito da geração, Jesus disse: não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, se 14 de maio fosse o cumprimento da geração de 1948, o que aconteceria é que todas estas coisas já teriam acontecido há 7 anos atrás. Guerras e rumores de guerras, o acordo de paz árabe-israelense, a divisão da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo e a adoração a Deus pelo povo judeu, a quebra da aliança e a manifestação do anticristo na metade dos 7 anos da aliança e querendo ser adorado como Deus durante 3 anos e meio, período de grande tribulação, até a vinda do Filho do Homem, como está escrito em Mateus 24:37. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, dia 14 de maio de 2018, na inauguração da Embaixada Americana,
não é o cumprimento dos 70 anos, ou seja, desculpa, 70 anos não, da geração que Jesus falou. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. Tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo. Então, deveria já ter acontecido desde 7 anos atrás o acordo árabe-israelense e a divisão de Jerusalém. Não aconteceu. Então, 14 de maio não é o dia da manifestação do anticristo, não é o dia do arrebatamento da igreja, não é o dia da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Então, se você tem ouvido palavras a respeito desse assunto, especialmente nesse final de semana, hoje é dia 12 de maio, 13 de maio, domingo. Então, se nesses dias você ouvir nas pregações das igrejas falando que é o dia-chave, é verdade, é um dia muito importante, tanto pelo aniversário de 70 anos, como também pelo que vai acontecer com a inauguração da Embaixada Norte-Americana, das guerras e rumores de guerras. Estamos entrando definitivamente no princípio das dores que Jesus falou lá em Mateus 24, 6. Fomes, epidemias, terremotos em vários lugares. Perseguição ao povo judeu, que está escrito lá. E ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, esse lugar santo não é a igreja, não está falando de alguma apostasia da igreja. Ali está falando da reconstrução do templo em Jerusalém. Esse templo já está pré-fabricado, já está totalmente preparado com seus utensílios para que então eles possam reinaugurar a Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos. Ela está sob possessão do povo israelita, lá um grupo ortodoxo judeu que está guardando esta Arca da Aliança. Ela não está perdida, não precisa mais de caçadores da Arca perdida, ela já foi achada e vai ser colocada no templo em Jerusalém, e os judeus vão adorar a Deus em Jerusalém, e então o anticristo vai assentar-se na metade dos 7 anos da aliança para estabelecer o período da grande tribulação. São coisas que sobrevirão ao mundo, e nós vamos ver agora, neste princípio, as guerras e rumores de guerras que vão acontecer a partir do 14 de maio de 2018 especificamente, por causa exatamente desse conflito, da não aceitação, não somente dos povos árabes, mas também a um consenso internacional que Israel volte aos limites de 1967, quando não tinha ainda a faixa de Gaza, Cisjordânia, e não tinha Jerusalém unificada sob seu domínio. Então, Obadias 1:11 fala que os estrangeiros vão exigir que haja uma separação, uma partilha da cidade de Jerusalém e Israel entregue os seus bens. Estamos vivendo os últimos dias das profecias, mas ainda não é o fim. Então, fique atento a essas situações que estão acontecendo nos próximos dias, meses e anos, porque certamente esta palavra descrita em Daniel capítulo 9, em Mateus 24, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, essa palavra vai se cumprir e nós estamos prestes à vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. O arrebatamento da igreja está chegando e a vinda de Cristo também, mas ainda não é o fim. E Jesus mesmo falou que nós não sabemos nem dia nem hora, nem ele sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Mas é fato que nós estamos na geração que está cumprindo exatamente esse tempo de restauração de todas as coisas e a vinda de Cristo em breve. Então, se prepare, fique atento com as notícias e nós vamos falar a respeito desses assuntos em próximos vídeos também. Um grande abraço e Deus abençoe você com paz nesses dias difíceis de aflição, de medos, de inseguranças e ainda também de palavras que estão sendo proferidas com interpretações erradas. Então, fique atento com aquilo que está escrito e nós vamos falar então a respeito das profecias da Bíblia para que nós possamos discernir os tempos e a época que nós estamos vivendo. Então, Deus abençoe, com paz, um grande abraço a todos.